forte. O torcedor do Flamengo, além de assistir ao clube se reforçar muito na janela, ele tem criado uma característica que eu acho elogiável, que é não se satisfazer com o resultado. É, além do resultado, querer um desempenho à altura do que ele entende ser esse elenco melhor da América do Sul, como disse o Luiz Araújo. Às vezes eu acho que isso passa do limite. Olá, nação, e saudações rubro-negras. Bem-vindos ao canal. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que a mídia tem falado sobre o mais querido. Ajude o canal se inscrevendo e deixando o seu like. Agora, vamos acompanhar esse debate sobre o Mengão. O Flamengo vem de 7 vitórias nos últimos 9 jogos de Brasileiro. Um empate e uma derrota para o Bragantino. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem sábado. No entanto, você conversa com alguns rubro-negros, não jogou tão bem assim, o time pode mais. Eu lembro o seguinte, tem um adversário do outro lado. É um baita adversário. Muito qualificado, aliás. E eu fico tentando entender, assim, a quem não gostou do jogo de sábado. O que mais esse time pode fazer? Eu vi muito controle do Flamengo no jogo. E num adversário que é muito difícil de ser controlado. Eu acho que a ressalva pode ser com relação a esse lance aí, que muito determinante, se essa bola entra, condicionaria o jogo a outra forma. Mas até nisso, a defesa de um goleiro, e principalmente para o Matheus, foi uma defesa importantíssima, porque a gente está falando de um garoto revelado na base do clube, que tem no banco um goleiro que... O depois dá um passe magistral para o Gabigol fazer 1-0. E você tem no banco um outro goleiro que o Flamengo gastou muito para trazer, um outro goleiro chegando. Tinha sido apresentado, inclusive, antes do jogo aí, o Rossi. Né? Partidaça do Arrascaeta. Vitor Hugo também entrou bem, Everton Ribeiro jogando bem, Bruno Henrique também, mais uma vez, entrando. Davi Luiz entrou muito bem em campo, no lugar do Léo Pereira machucado. Assim, o entendimento que do outro lado tem um Fortaleza, que é um time muito bem organizado e que o Gerson Flamengo... fez um primeiro tempo espetacular. O Gerson tá jogando muita bola. Ditou o ritmo de jogo. Cresceu, né? Assim, ele ofereceu chances, insisto, Fortaleza é um dos melhores times do futebol brasileiro. E aí o Arrascaeta vai fazer de direita um gol que define o placar. E depois daí dos 2-0 e com a entrada do Felipe Luiz no meio campo, do Davi Luiz, o Flamengo deu uma aula de controle de jogo. Sim. Não deu a bola para o Fortaleza, ficou tocando. Eu achei uma bela vitória diante de 64 mil pessoas. O Flamengo não tem jogado, né? 64 mil pessoas. Não tem jogado para menos de 60. Sempre 60 mil para cima. E outra, o Fortaleza é um dos times mais... Eu até citei isso na abertura da transmissão, junto com o Roger e com o PC. Era o confronto de dois dos times com o DNA ofensivo mais interessante que a gente tem na atualidade no futebol brasileiro. Não é à toa que o Fortaleza chegou para esse jogo com 88 gols marcados. Permaneceu porque não fez você que curte futebol inglês, a gente está ficando com cara de Premier League esse ano. Sim. A parte de cima da tabela, somando muitos pontos. Olha o Botafogo. O Flamengo, repito, venceu 7 dos últimos 9 jogos. Somando muito, o Grêmio ganhou 6 dos últimos 7. E a parte de baixo empacada. Eu acho a gente está parecido com a Premier League nesse sentido. Eu acho que a diferença do Flamengo nesses 7 jogos que você citou, eu acho que o mais interessante desse jogo do Fortaleza, além do controle que a gente já falou, acho que foi o jogo que o Flamengo menos sofreu defensivamente. Sim. Menos cedeu oportunidades ao adversário. Embora o Fortaleza tenha tido um número considerável de finalizações, que é normal para a qualidade do time que o Fortaleza tem, mas em comparação com os últimos jogos aí da era Sampaoli, acho que foi um jogo onde o Flamengo defensivamente cedeu menos oportunidades ao adversário, que é um adversário com muito qualificado, muita força. Muito bem treinado. O futebol brasileiro mudou muito de 19 para cá. O Flamengo era o único grande time em 19. Timaço. Hoje a gente tem outros bons times. Os outros times melhoraram muito, inclusive puxados pelo Flamengo. O Flamengo elevou o sarrafo em 19 e os outros clubes se viram obrigados a... Como é que eu vou enfrentar um clube desse poder financeiro, com esse elenco? Os outros clubes tiveram que melhorar muito. Sem o mesmo dinheiro, você tem que ser inteligente para... Tiveram que melhorar suas gestões, seus trabalhos. O futebol ficou mais equilibrado. O Flamengo não consegue sobrar, mas ainda acho que fez um grande jogo sábado. Deixa eu dar uma informação. Acho que estou bem antenado no que está rolando com relação ao estádio no Flamengo. Se esse grupo político se mantiver no poder, e tudo indica que isso vai acontecer, o Flamengo terá o seu estádio próprio. Mas não é para agora. Para agora, o que o Flamengo vai fazer é se esforçar em renovar a concessão do Maracanã com o Fluminense. O Vasco promete entrar como concorrente. O que a gente tem hoje é uma cessão de uso temporária. Por isso que o Vasco, cada vez que levanta a mão e fala quero jogar aí, ele joga, ele consegue ganhar na justiça.
porque é uma concessão que tem sido renovada quase que automaticamente. Você precisa, pelas leis de um bem público como o Maracanã, ouvir todos os interessados. Se você não tem uma concessão, você não ouve os interessados, e a concessão vai se dar em dezembro. Então, por hora, o Flamengo só fala abertamente em concessão, em estar forte, em renovar a parceria dele com o Fluminense na concessão do Maracanã. Renovando a concessão do Maracanã, já tendo assegurado o mando do Maracanã, e aí com mais instrumentos legais para, por exemplo, impedir que outros times queiram jogar no Maracanã sem a anuência de Flamengo e Fluminense, aí sim o Flamengo vai se debruçar sobre o grande plano para ele, como clube, como instituição, que é o estádio próprio. O Flamengo terá um estádio próprio e vai construir o estádio próprio com recurso de terceiros, de empresas parceiras. Ele não vai se endividar e é um negócio grandioso, que deve aumentar muito o poder do Flamengo no futebol brasileiro. Você ter o seu estádio e não se endividar para ter o seu estádio. Só que isso não é para agora, isso é uma coisa que demora. Você tem que desenrolar o terreno lá no gasômetro, que não é tão simples. Tem uma série de questões ligadas ao poder público que tem que dar tudo certo. E isso não é para agora. Para agora é renovar a concessão do Maracanã. No longo prazo, o Flamengo terá o seu estádio próprio, caso esse grupo siga no poder. E aí, nação? Concorda com os comentaristas? Deixe sua opinião. Obrigado por assistir e saudações rubro-negras.